Fala galera, aqui é Guilherme, mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula nós vamos falar sobre o teste do alce. Na verdade a gente vai falar sobre como fazer o teste do alce computacionalmente. Tipo, como calcular o perfil do pneu necessário para realizar a manobra do teste. Mas antes de ir à aula, por favor deixe seu like no vídeo para ajudar o vídeo a tornar mais famoso e potencializar o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa tudo isso certo e regulamentado para acompanhar as aulas do canal Prof Mecânica. O teste do alce, geralmente chamado de teste normalizado de mudança de faixa dupla, é utilizado para avaliar o controle do comportamento do veículo ao realizar um desvio de um obstáculo que repentinamente apareceu na pista. Ele é realizado no seguinte percurso, em que acelera o veículo até alcançar 70 km por hora ou mais. Tem pessoas que realizam esse teste a mais, mas o mínimo é 70. Após 12 metros, ele executa uma saída de faixa contemplada por duas curvas. Durante elas, acontece a primeira manobra. A seguir, o motorista deve, em 11 metros, corrigir o veículo, para realizar o retorno à faixa, que também é contemplado por duas curvas, em que ocorre a segunda manobra. Assim, o percurso é finalizado em 12 metros, conforme a norma ISO. Para entender melhor sobre esse teste, vamos assistir alguns veículos realizando ele. Vamos assistir 2 vídeos de veículos que foram aprovados e 2 vídeos de veículos que foram reprovados. E eu vou explicar o porquê da reprovação desses veículos. Então pessoal, o primeiro veículo que está realizando o teste do alce é a Toyota Hilux. Vocês vão ver que ela vai ser reprovada nesse teste. Por quê? Pelo simples fato que ela atropelou os cones. Vocês viram? Eu vou até voltar o vídeo para vocês verem, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, neste momento aqui, ó, que ela faz a saída de faixa, ela realiza a saída de faixa ali. Com ela realizando a saída de faixa, vocês podem perceber que esse pneu aqui, que é o pneu interno, ele começa a se deslocar bem pouquinho do chão. E assim, quando ela vai fazer a volta, ela perdeu já o contato, né? E atropelou 2 cones ao retornar para dentro da faixa. E depois ele atropelou um último cone ainda. Então o que aconteceu? O veículo no teste do alce ele reprova por isso acontecer. Ele atropelou os obstáculos da pista, ou ele saiu da pista. Outro veículo que também foi reprovado no teste do alce foi o Classe A da Mercedes. Como vocês podem ver, ao realizar o teste, ele perde o controle, atropela os cones e sai literalmente do percurso, chegando até ir pro mata, né, pra grama ali, né. Como vocês podem perceber, então literalmente, até se foi o pneu dele por causa do que aconteceu. Então foi isso que aconteceu com o Mercedes Classe A. Ele foi reprovado do teste do alce, por quê? Vamos voltar aqui, ó. No momento que ele faz a curva, a traseira do veículo sai demais, porque, de novo, o pneu interno, a curva se desgrudou do chão, ocasionando a perda do contato, né? E o veículo se jogar para trás, a saída de traseira do veículo. Com a saída de traseira do veículo, ele atropela os cones da pista e ocasionalmente sai da pista, de direção à grama. Assim, o Classe A também foi reprovado no teste do alce, por esse motivo. Agora vou mostrar 2 vídeos de veículos que foram aprovados. Primeiro, o Mercedes-Benz AMG GRT. Como vocês podem observar, ele vai executar o teste a 70 km por hora como está aqui. Vocês podem observar que ele fez com perfeição o teste, ó, bem certinho a manobra do teste do alce. E assim ele foi aprovado. Então é dessa forma que um veículo é aprovado nesse teste. E claro que, ele fez uma velocidade acima do mínimo. Então tipo, ele já foi comprovado que esse veículo está de acordo com o que precisa e tem um bom comportamento para desviar de obstáculos em alta velocidade. Agora vamos pegar outro veículo que também foi aprovado, o Porsche 911 Turbo. Ele vai realizar o teste a 80 km por hora, como vocês podem ver. Quando ele realiza o teste, ó, com perfeição também, consegue bem tranquilo fazer o teste. E claro que, olha, ele faz bem certo, em nenhum momento ele sai da pista, não atropela nenhum cone, é bem tranquilo de realizar o teste com ele. Então, como vocês podem ver, o Porsche também é um veículo que tem um controle muito bem do comportamento, né? Claro que é um veículo esportivo, ele tem outras funcionalidades além de só ter boa aerodinâmica e menos peso e centro de rolagem mais baixo, o que permite que ele realize o teste com muito mais facilidade, sem atropelar os obstáculos da pista ou sair do percurso. E é assim que um veículo é aprovado no teste. Claro, os fatores que levaram esse veículo a ser aprovado é uma ótima suspensão,
um bom controle do veículo, um centro de rolagem mais próximo do solo e gravidade, o que facilita muito o veículo ter uma rolagem mais baixa e ter uma jogada de curva menor, e também o que ajuda muito o veículo ser, digamos assim, facilitar mais a manobra dele, porque quanto mais próximo o centro de gravidade e o centro de rolagem do chão, melhor para o veículo na manobrabilidade dele. E esses são os fatores da suspensão, né? Fora os fatores de controle de assistência do veículo, controle de frenagem, muitas coisas hoje em dia que ajudam o veículo a realizar esse teste com maior precisão, né? Porque se tu controla a frenagem do veículo e a estabilidade do veículo nesse teste, se torna muito mais fácil tu realizá-lo. E existem tecnologias hoje que possibilitam realizar esses controles, que são assistente de direção, controle de tração e assim vai, né? Agora que vocês entenderam como o teste do alce funciona, vamos calcular o comportamento computacional do ângulo de esterçamento que o pneu deve executar neste percurso. Assim, precisamos calcular as 3 variáveis da imagem, que são A, B e H. Com os valores dela é possível encontrar os raios das curvas em vermelho, que são essas aqui do teste do alce. Vocês podem ver a imagem melhor delas agora aumentada. Porém, para cada veículo este valor é diferente, e assim é necessário calcular ele para todos os veículos que vão realizar o teste. Para facilitar, eu vou deixar na descrição um arquivo do MATLAB e um arquivo do Excel sobre o cálculo do teste do alce. Pessoal, eu estou avisando que o Excel eu vou parar de mandar adaptações para eles daqui a algum tempo, porque, galera, tem cálculos que eu não vou conseguir adaptar para o Excel, porque ele não tem todas as funções que o MATLAB tem. E se torna muito trabalhoso para fazer um cálculo que eu estou fazendo no MATLAB e passar para o Excel. Às vezes é funções que eu tenho que desmembrar, às vezes é coisas que eu tenho que resolver demais, então eu não vou conseguir adaptar tudo que eu estou fazendo. Então logo eu vou deixar de usar o Excel e vou usar mais o MATLAB. Assim, o que der para adaptar eu vou adaptar. O que não der, cara, assuma o MATLAB e pronto, vocês vão ter que ir atrás de catar ele para poder utilizar o material, porque senão não tem como, é muito trabalho às vezes para fazer um cálculo que em 10 minutos eu faço no MATLAB com um script de comando que é muito mais fácil. Mas a execução da curva do teste do alce é realizada com 4 giros do volante, 2 para cada curva, sendo um giro para sair da faixa, que vai até o ângulo máximo calculado de esterçamento, outro para girar para retornar ao valor zero do pneu do volante, para ajeitar o volante e iniciar a segunda curva com o terceiro giro, que vai até o valor de esterçamento calculado máximo, né? Então, de novo, tu alcança esse valor, só que na direção contrária do primeiro giro. E por fim, um quarto giro para ficar na segunda faixa. Quando após 11 metros, você volta para a primeira faixa, né? Então, tipo, é como se tu fosse realizar uma ultrapassagem em alta velocidade e num curto espaço de tempo, esse teste. Então, tu tem que sair da faixa, ficar na segunda faixa e depois voltar para a primeira faixa. Agora que vocês entenderam a teoria, eu vou abrir o MATLAB e vou mostrar como o cálculo está organizado. No Excel ele também é auto-explicável, pessoal, é bem tranquilo de mexer, tá? Então, vamos ao MATLAB. Então, pessoal, na descrição vai estar esse script do MATLAB para vocês, que é escrito aqui, ó, cálculo da curva de percurso do teste do alce. Também vai estar o exemplo Excel, né? Da mesma forma, mas eu vou explicar o do MATLAB. Então aqui tem, né, o que faz cada função, largura do veículo em metros, comprimento da curva em metros também, em trecho do veículo em metros também. Então, as 3 variáveis de entrada que a gente precisa. As que vocês vão precisar mudar são essas duas aqui, ó. Tá? Caso vocês queiram fazer outro veículo no teste. Essa aqui é fixa porque é o valor segundo a norma ISO. Então calcula o valor de A, que é daquela imagem lá da curva, né? O valor de B, o valor de H, que é aquela, digamos assim, a altura da curva que vai ter lá, né? E calcula o raio de curva do teste do alce, que a gente precisa do valor de F e do valor de H. Calcula o ângulo de esterçamento máximo, aqui em radianos, que é o ângulo do pneu central, né, pessoal? Como eu falei naquele lá, vou deixar aqui anotado para vocês, ângulo do pneu central. Lá que eu falo nas quando eu desenho as duas geometrias
de direção no SolidWorks você fala do pneu central nas duas geometrias, na paralela e na anti-Acmer. E na Acmer também vai precisar ter esse pneu central para tu se situar. E depois a partir dele, com o ângulo de deriva, tu ajeita os outros dois ângulos, né? Tanto o pneu interno quanto o pneu externo. Então, ângulo do pneu central em radianos e ângulo do pneu central em graus. Eu tenho que converter, né? Porque o MATLAB se dá respostas dos graus e dos ângulos em radianos. Eu transformo eles em negativo e positivo para parametrizar a curva. Jogo cada valor principal da curva dos picos entre valores que são o valor máximo e o valor de zero. Valor máximo e o valor de zero. Daí eu realizo a primeira parábola da curva através de um sistema linear com duas equações de resolução por isolamento. Então eu vou isolar os meus coeficientes A, B e C. Já está eles isoladinhos certinho. A segunda parábola com a equação d ao quadrado ex mais f, sistema linear com três equações. Nesse caso eu tenho três equações para realizar. Solução por eliminação de Gauss. E aqui realiza toda a eliminação de Gauss, né, calcula os coeficientes aqui, né, o d, o e e o f. Através desses coeficientes eu vou gerar depois um vetor de tempo, que está aqui o vetor de tempo, variação do tempo, né, e calculo o comprimento desse vetor. Assim eu vou gerar o comportamento do esterçamento do pneu através desse loop, não contador, aqui é loop. Loop de for, então o for vai dizer que i igual a 1 até z, onde c i igual a 1, o ângulo de esterçamento é 0. Se não, i menor que z, que metade de z, é essa função aqui, que é a primeira função que a gente calculou, aqui ó. Se i maior que a metade de z, a gente usa a segunda função, que é essa aqui. Porque o ângulo de esterçamento, ele muda de direção, né? O pneu muda de direção na curva. Então, ao longo do tempo, ele tem que fazer duas direções, que é uma parábola, e depois tem que fazer as outras direções com concavidade invertida. Realizando assim a manobra do teste do Alce. Daí depois eu vou postar para vocês o valor final, né? O valor de esterçamento máximo é delta, em graus aqui, e depois eu vou ainda gerar o gráfico desses valores. Então vamos clicar aqui no Room para mostrar para vocês o que sai de resultado desse script. A DED, então aqui vocês podem ver, o valor de esterçamento máximo é delta, sendo o delta igual a 10.5356. Então esta é a curva do pneu do meu veículo. Então como vocês podem ver, a primeira parte da parábola é aqui, ó. Essa é a primeira equação que a gente calculou, beleza? Por isolamento. Então, aqui está a primeira parte da parábola, é essa equação aqui, que todos os valores do esterçamento são positivos. Passando de zero, eu tenho a segunda equação, que é essa aqui, onde os valores são negativos. Assim eu tenho a saída de faixa, com o esterçamento máximo, o pneu se estabiliza em zero. Daí vou para a segunda faixa, realizando a segunda curva, e depois estabilizo o pneu em zero para continuar na segunda faixa. E depois eu faço o contrário, né? Eu faço a mesma manobra para voltar para a primeira faixa. E essa é a manobra do teste do Alce descrita no gráfico do MATLAB. Claro que você pode depois pegar isso e realizar com o seu carro e ver as forças que vão gerar laterais e normais nos pneus. Mas assim você já pode ter uma noção de como é o comportamento do pneu ao longo desse teste. Que é duas parábolas opostas. A primeira parábola é para uma curva e a segunda parábola para outra curva. Pessoal, agora com os cálculos realizados do teste do Alce, vocês podem reproduzir tanto a saída de faixa quanto a entrada de faixa do veículo, para assim realizar a simulação do teste do Alce. Claro que ainda falta a parte reta, mas daí, tendo as curvas, a parte reta é só tu simular o carro andando para frente. O que mais dificulta é saber o ângulo de esterçamento que o veículo tem que realizar para fazer as manobras do teste do Alce. Assim que vocês observaram que o comportamento que o pneu tem que ter para realizar a manobra é o gráfico gerado dentro do MATLAB. Isso é para um veículo, vocês podem mudar simplesmente a largura do veículo do script e gerar para qualquer outro veículo. Porque eu fiz ele adaptável, né, pessoal? Você só muda o valor de entrada e você pode gerar para qualquer outro veículo. Por fim, encerramos a aula por aqui. Obrigado por assistir a aula até aqui. Se gostou da aula, deixe seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado para saber quando mais aulas dessas vão sair. Até a próxima, pessoal!